O incrível plano divino não revelado de um profeta excluído, fé transformadora e redentora. No terceiro ano de Jeoaquim, rei de Judá, o Senhor falou a Jeremias, filho de Hilquias, um sacerdote da cidade de Anatoque. Desde o ventre, Jeremias foi chamado para ser profeta entre as nações. Uma designação dada por Deus que não se ofuscara mesmo em tempos sombrios. A cidade de Jerusalém, uma vez gloriosa, agora se encontrava em ruínas, seu templo desfeito, as casas queimadas e os moradores levando o peso do exílio babilônico. As ruas, outrora vivas, eram agora eco de lamentações, e Jeremias caminhava por elas com o coração dilacerado. Ele sabia, em seu íntimo, que sua missão era alertar o povo sobre os pecados que os levaram à ruína. Mas suas palavras de advertência caíam em ouvidos surdos. O desprezo da nação o isolava, e cada dia ele se sentia mais um estranho em sua própria terra. Seria eu realmente o mensageiro escolhido? Questionava-se Jeremias, enquanto as vozes risonhas dos injustos ecoavam em sua mente, desafiando seu chamado. Era um tempo em que os profetas eram silenciados. Todos buscavam consolo em ídolos que não podiam ouvir, enquanto a destruição os envolvia. Com humildade e lágrimas, Jeremias se reunia com os poucos que ainda acreditavam nas promessas divinas. Em meio a escombros, ele exortava: "O Senhor ainda nos dará esperança e restauração." Contudo, um velho se levantou de seu lugar, os olhos marejados, e disse: "Jeremias, como podemos crer nas promessas quando tudo ao nosso redor grita o contrário?" Essas palavras penetraram no coração de Jeremias como um dardo, mas ele buscou encorajamento nas promessas do Senhor. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora, vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. No fundo da sua tristeza, Jeremias percebeu pequenos sinais do amor e cuidado de Deus. Ele viu sementes sendo plantadas nas terras áridas, lágrimas de nova vida começando a brotar. Olhando para aqueles que persistiam na fé, Jeremias encontrou coragem em meio à dor. Enquanto isso, sua própria casa se tornara um lugar de hostilidade, e a rejeição ainda o acompanhava como uma sombra. Mas mesmo assim, em meio à solidão, ele se despia diante de Deus em oração, clamando por uma resposta. E então, num momento de revelação que incendiou seu espírito, a voz do Senhor ressoou clara: "Te escolhi para estar à frente das nações, e ainda que os teus olhos não vejam, eu tenho um plano que é maior do que tu podes imaginar." Essa certeza reacendeu a chama da esperança no coração de Jeremias. Com renovada determinação, ele se preparava para compartilhar não apenas a mensagem de juízo, mas a promessa do renascimento e da transformação que viria. Afinal, mesmo em meio à dor e ao exílio, ele sabia que a luz ainda podia brilhar nas trevas e que algo grandioso estava por vir. O que o aguardava na senda dessa verdade ainda era um mistério, mas a esperança pulsante de Deus se entrelaçava ao seu chamado, e o eco de sua missão começava a ressoar como uma melodia de redenção na nação que tanto precisava. Enquanto os dias se prolongavam em Jerusalém, a dor da destruição continuava a pressionar o espírito de Jeremias. As vozes da desesperança e da incredulidade pareciam multiplicar-se, e a cada nova manhã ele emergia de seu sono com o peso de um fardo quase insuportável.
O clamor do povo atingia seu âmago, e ele via as almas que se afastavam da fonte da vida em busca de consolo em fontes secas. Numa dessas manhãs, enquanto refletia sobre a palavra do Senhor, um grupo de anciãos se reuniu em sua porta. Havia um ar de expectativa, um anseio pela verdade que ainda restava para aqueles que permaneciam fiéis. Um deles, chamado Ezequiel, olhou diretamente nos olhos de Jeremias e perguntou: "O que diz o Senhor sobre nosso futuro? Devemos nos preparar para a guerra ou nos resignar ao nosso destino?" Após um momento de profunda reflexão, Jeremias respondeu com a voz embargada: "O Senhor diz que não devemos temer a Babilônia. Ele ainda é nosso Deus, e se nos voltarmos para ele com todo o nosso coração, haverá um remanescente que será salvo." Embora suas palavras fossem um eco da esperança, Jeremias sentia a tensão no ar. Um caminho de arrependimento ainda se estendia diante daquela nação, e ele precisava proclamar essa mensagem de forma audaz. Naquele dia, Jeremias recebeu uma visão. O céu se abriu, e ele viu uma árvore frondosa, cujos galhos se estendiam em direção ao sol. O Senhor revelou: "Assim como esta árvore, há esperança em meio à devastação. Um novo começo está por vir para meu povo." Esta imagem ardente de renovação pulsava dentro dele, e Jeremias ansiava não apenas por falar, mas por ver essa promessa se cumprir. Ele sabia que as raízes da verdadeira mudança deviam ser firmadas na terra do arrependimento. Mas havia um perigo crescente. As vozes que se opunham à sua mensagem também se tornavam mais audaciosas. Os profetas da mentira, que pregavam paz onde não havia paz, começam a ocupar o espaço que deveria ser o de Jeremias. Eles ridicularizavam suas palavras e clamavam ao povo para se submeter sem resistência. "Que palavras são estas que você traz, Jeremias?" gritaram. "O povo já está cansado de suas lamentações. A Babilônia está aqui. O que resta a não ser aceitar nosso destino?" No profundo do coração de Jeremias, um fogo ardente se intensificava. Ele sabia que a missão dada por Deus era inegociável. Com a força do Espírito, ele desceu às ruas e proclamou: "Assim diz o Senhor, se meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra." As palavras ressoaram em meio aos escombros e um silêncio pesado se instalou. O desespero nas faces dos presentes começou a dar lugar a olhares curiosos. Algumas lágrimas brotaram, e Jeremias percebeu que a semente da verdade poderia estar começando a germinar nas almas que estavam sedentas por esperança. Enquanto ele caminhava para casa, as palavras do Senhor ecoavam em sua mente: "Eis que te dou um novo pacto, não como o pacto que fiz com seus pais, porque colocarei minha lei em seus corações." A revelação se desdobrava, e no âmago de sua alma, ele sentiu que o plano divino não se limitava ao presente, mas se estendia além das fronteiras do tempo. A cada passo que dava, Jeremias se sentia mais convicto de que a cura da nação começaria não apenas com arrependimento, mas com a revelação da graça que havia sido prometida. Porém, as vozes da oposição não ficariam em silêncio por muito tempo. E na escuridão do próximo amanhecer, um novo desafio se apresentaria, revelando ainda mais os mistérios do plano soberano de Deus. Quem pode ressurgir do pó e ver a luz do amanhã? Preparem-se, pois os planos do Senhor se desenrolarão de forma poderosa, e a história de sua redenção está apenas começando a ser escrita. Na manhã seguinte, enquanto a luz tênue do sol iluminava os escombros da cidade, Jeremias sentou-se junto ao muro da cidade, contemplando a destruição que o cercava. A cidade de Jerusalém, uma vez vibrante, agora parecia um eco do que era. As feridas do povo eram visíveis em cada lágrima, e ele sentia o peso do lamento como um manto pesado em seus ombros. O Senhor havia chamado Jeremias para ser voz de esperança,
Mas naquele instante, ele se viu lutando contra a própria desesperança que envolvia seu coração. Por que, Senhor? Ele murmurou em meio ao silêncio do amanhecer. Por que meu povo não ouve? Eles se afastam de ti, e tu me colocaste como seu porta-voz, mas suas vozes são mais altas que minha mensagem. Enquanto orava, uma nuvem escura se formou sobre Jerusalém, e Jeremias sentiu a presença do Senhor se aproximar. Era um momento de intimidade sagrada. Meu filho, ouça, disse uma voz suave, mas firme. Eu estou trabalhando em meio ao caos. O coração do meu povo é duro, mas eu não os abandonarei. O plano que tenho para eles é de esperança e um futuro, mas deve passar pelo fogo da purificação. As palavras do Senhor foram profundas como convicção, e embora Jeremias sentisse a solidão da rejeição, um novo ânimo começou a brotar em seu interior. Ele levantou-se com uma determinação renovada. Quando seus pés tocaram o chão, sentiu-se impulsionado a ir ao Senhor mais uma vez, pedindo orientação, suplicando para que o iluminasse com sua verdade. Algumas horas depois, Jeremias se encontrou de frente com a multidão agitada, que discutia em voz alta as profecias contraditórias que se espalhavam pela cidade. Enquanto os falsos profetas continuavam a proclamar que a destruição estava longe, Jeremias subiu a uma pedra alta e, observando os rostos que buscavam respostas, a voz do Senhor ressoou em seu coração. Só há um caminho de retorno e cura. Arrependam-se, é em meio à tribulação que o meu povo encontrará a verdade. Assim diz o Senhor, se clamares a mim, certamente eu te ouvirei, e revelarei coisas grandes e ocultas que não sabes. As palavras de Jeremias saíram como uma torrente. O medo e a tristeza que o angustiaram anteriormente foram substituídos por um espírito de ousadia. Ele pregou sobre a necessidade de voltar-se para Deus, de se humilhar em oração e de buscar a face do Criador. Enquanto falava, um profundo silêncio se estabeleceu sobre a multidão. Corações endurecidos começaram a amolecer. De repente, surgiu entre os presentes um jovem chamado Baruque, que tinha sido discípulo de Jeremias. Ele levantou a mão e, com voz trêmula, disse: Profeta, o Senhor me mostrou uma visão durante a noite. Havia uma estrada pavimentada com pedras de jaspe, e nesta estrada havia promessas de restauração. O Senhor deseja que sigamos esse caminho. No fundo da alma de Jeremias, a fé cresceu ainda mais. Ele olhou para Baruque, cujos olhos brilhavam de esperança e compreensão, e percebeu que a nova geração poderia ser a chave para a renovação. Era um sinal do plano divino em ação. Mas, ao mesmo tempo, as vozes se agitaram novamente. Os profetas de mentira se opuseram com veemência. Jeremias e Baruque, vocês são loucos. O que falam não é a verdade. A situação é desesperadora e não há caminho de volta. A tensão aumentou e sussurros se transformaram em gritos. Jeremias sabia que cada um deles enfrentava uma escolha: o caminho da rebeldia ou da submissão ao Deus vivo. Ele não poderia recuar agora. Com a força do Altíssimo, ele desafiou os opositores. Se não se voltarem para o Senhor, a ruína será certa, mas se humilharem e buscarem ao Senhor, experimentarão sua misericórdia. Naqueles momentos intensos, Jeremias teve mais uma visão. Ele viu um cálice sobre a mesa do Senhor, e o Senhor falou: Este é o cálice da minha aliança, contém poder e promessa. Quando meu povo estiver disposto a beber dele com fé, as correntes da iniquidade serão quebradas e um novo pacto será estabelecido. Com o despertar de tal revelação, Jeremias não tinha dúvida. O plano de Deus estava prestes a se manifestar de uma forma que ninguém poderia imaginar. Ele sentia que a história de sua nação estava prestes a ser reescrita. E assim, sob tempestade e fervor, Jeremias estava prestes a descobrir a profundidade do amor de Deus por seu povo e a grandeza de seu plano soberano.
Ele sabia que a revelação da verdade divina trazia não apenas dor, mas a esperança de vida e redenção. Preparem-se, pois o Senhor está se movendo em nosso meio. Um novo dia nascerá, e o que foi prometido será realizado. Com essas palavras finais ecoando em seu coração, Jeremias esperava a próxima revelação do plano intrincado de Deus. Um plano que mudaria não apenas cada indivíduo, mas a eternidade de todos os que crerem. Enquanto o clamor das vozes se dissipava entre as ruínas de Jerusalém, a atmosfera se tornava densa com a expectativa. Jeremias, percebendo o peso da escolha que sua nação enfrentava, elevou seu olhar para os céus, buscando a direção que somente Deus poderia fornecer. Senhor, conceda-me coragem e clareza, rogou ele, as palavras saindo de seu coração como fervorosamente consumidas pelas chamas da angústia. De súbito, a terra tremeu levemente sob seus pés, um sinal que fez todos à sua volta pararem atônitos. Jeremias sentiu que um espírito de profecia envolvia sua ser. Ele olhou novamente para a multidão, que agora estava completamente absorta, e sentiu que uma nova palavra precisava ser proclamada. Assim diz o Senhor, começou Jeremias, a voz ressoando como o trovão distante. Virá um dia em que a casa de Israel será restaurada, tempo de alegria, em que as lágrimas serão enxugadas, e o lamento será substituído pelo cântico. Eu farei um pacto eterno com vocês, e não me lembrarei mais de seus erros. Os ouvintes trocaram olhares, intrigados. O que Jeremias proclamava era algo que ultrapassava a compreensão da dor presente. No entanto, havia uma centelha de esperança em cada coração que escutava. No fundo de sua alma, Jeremias sabia que a promessa estava ligada a algo além da simples restauração física. Era a redenção das almas que clamavam por libertação. Baruque, agora repleto de fé, levantou-se novamente. Profeta, como saberemos que isso acontecerá? Que sinal poderemos receber do Senhor? Por causa de um remanescente fiel, respondeu Jeremias com a autoridade que o Senhor lhe conferia. Esse remanescente se humilhará e buscará o Senhor de todo o coração. Quando o fizerem, verão o Senhor retornar à sua cidade e um novo tempo começará, um tempo de bênçãos e vida. O murmúrio entre a multidão cresceu novamente, mas desta vez era um murmúrio de comoção e possibilidades. Cada um ia absorvendo as palavras poderosas proferidas por Jeremias, e a esperança começava a renascer, como flores a brotar do solo árido. O Senhor me mostrou um novo caminho. As palavras de Baruque ecoaram, e Jeremias continuou. Este caminho não é fácil, mas é o único que leva à vida. O Senhor não apenas exige arrependimento, mas está oferecendo um novo coração, uma nova aliança. Ele diz, dar-vos-ei um coração novo e um espírito novo. Assim diz o Senhor, clamai a mim em reverência, e eu vos responderei. Com isso, a multidão começou a clamar, Senhor, perdoa-nos. Senhor, dai-nos corações novos. Era um eco de súplica que acendia como uma fumaça perfumada, alcançando os céus. Porém, nas sombras, os profetas de mentira ainda não se renderam. Um deles, um homem de voz poderosa e caminhadas imponentes, levantou-se e gritou, vocês são tolos! O que esperam que suceda? O último dia está próximo e nada mudará. Jeremias, com o coração pulsando pela indignação que Deus sentia, ergueu sua voz ainda mais forte. Assim diz o Senhor, eu trarei sobre vocês a provisão e não a calamidade. Esperem que o plano que tenho revelará a minha glória entre vocês. Uma tensão palpável pairava no ar. Enquanto a oposição aumentava, Jeremias sentia que o céu se movia em seu favor. Ele sabia que estava em uma encruzilhada não apenas para Jerusalém, mas para toda a humanidade. A resistência do povo estava prestes a, de alguma forma, se confrontar com o amor redentor de Deus.
A sombra do juízo pairava sobre a cidade, mas a luz da redenção também brilhava com mais intensidade. Ele observou a multidão que, agora sendo moldada por essas verdades profundas e renovadas, começava a se unir em um clamor de fé. Então, mais uma vez, a presença do Senhor abraçou Jeremias e uma nova revelação lhe foi dada. No horizonte, ele viu um raio de luz que atravessava as nuvens escuras. E a voz do Senhor falou novamente: O velho passará, e eis que faço nova todas as coisas. Um novo pacto se formará, um pacto de graça que vos trará vida. Antes que ele pudesse proferir mais palavras, uma presença de poder encheu o espaço, como se os próprios céus estivessem se preparando para abrir as comportas da bênção. A cada instante, a revelação se tornava mais clara. Como um manto de luz, Jeremias sentiu que a promessa de Deus estava inexoravelmente ali, prestes a ser manifestada. Com uma determinação renovada, ele declarou: Ainda que a destruição tenha chegado, o que está para vir é maior do que tudo que vocês já conheceram. Preparem-se, pois o Senhor se levantará em poder, e um novo caminho será traçado. O que está oculto será revelado. E assim, enquanto as palavras ressoavam, Jeremias desceu da pedra, com pó de esperança nas palmas de suas mãos, crendo que estavam prestes a vivenciar um ato sobrenatural da misericórdia divina. Um ato que mudaria não apenas Jerusalém, mas cada coração que ousasse crer. O céu estava prestes a se abrir, e o profundo plano de Deus, até então obscuro, começaria a se desenrolar como o amanhecer que segue a noite mais escura. Enquanto a multidão clamava, o sol começava a se pôr, deixando um brilho dourado sobre as ruínas de Jerusalém. Jeremias, agora envolto em uma intensa contemplação, sentia o Senhor muito próximo, como se um vento suave e fresco soprasse sobre sua alma perturbada. Ele se lembrava das palavras do Eterno que lhe haviam sido ditas em tempos passados. Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. A cada respiração, a expectativa aumentava. Os corações aflitos se tornavam um só, unidos em uma oração coletiva e fervorosa. Eles não estavam mais apenas ouvindo as palavras do profeta, sentiam-se parte da promessa que estava sendo feita. E Jeremias, em meio a essa união espiritual, percebeu que o Senhor estava moldando não apenas uma nova aliança, mas também um novo povo, um povo que se perdera em suas transgressões, mas que agora buscava fervorosamente a reconciliação. No entanto, a sombra dos falsos profetas ainda pairava sobre eles. O líder dos enganadores, Pashur, com o rosto marcado pela raiva, aproximou-se com um semblante de desprezo. Ele berrou: Jeremias, vocês estão apenas alimentando uma esperança vã. Este homem não é o enviado de Deus. Não creem nas palavras dele, pois a destruição está certa e o juízo é inescapável. Cale-se! Exclamou Jeremias com fervor. Assim diz o Senhor: aquele que crer em mim não será confundido. Vossa a expectativa é de juízo, mas o Senhor traz vida e restauração. As suas palavras não têm poder diante da verdade que se levanta. Enquanto a divisão se acentuava, Baruque, erguendo sua voz, clamou: Qual é o nosso próximo passo, profeta? Como podemos nos preparar para o que o Senhor está prestes a fazer? Voltemo-nos para Deus com coração sincero e coragem. Humilhemo-nos em busca de sua face, respondeu Jeremias, sua voz emprestando força à fraqueza que os cercava. Preparai-vos, pois em breve o Senhor fará coisas grandes em nossa presença. Ele está prestes a mover-se de maneiras que nunca imaginamos. O céu começava a escurecer, as nuvens formavam um manto pesado sobre a cidade, mas havia um vislumbre de esperança entre os murmúrios do povo que se unia em oração. Enquanto Jeremias olhava para o horizonte, ele viu uma luz intensa que parecia prometer um novo amanhecer.
E foi então que o Senhor o direcionou a escrever as visões que lhe foram dadas. Como um fiel servidor, Jeremias lançou seu coração nas palavras, chicoteando sua pena sobre o pergaminho. Eis que eu trarei de volta o cativo de meu povo, e eles construirão cidades desertas e habitarão nelas. Eles plantarão vinhas e comerão o fruto delas. Jeremias 30, 18, 19. Com essas palavras, Jeremias sentiu sua fé se fortalecer. Era um testemunho poderoso que desafiava as mentiras dos opressores que buscavam desacreditar a voz de Deus. Porém, no fundo do seu ser, uma nova dor começava a surgir. Ele sabia que era um profeta excluído, mas as revelações do Senhor sobre o que estava por vir consumiam sua mente. Enquanto a noite se aproximava, uma sensação de inquietação se apoderou dele. Como faria para mostrar ao povo a profundidade da compaixão de Deus, se ainda havia aqueles que escolhiam voltar-se para a mentira e a escuridão? Então, em um súbito momento de silêncio, o Senhor falou novamente a Jeremias: ainda que a voz dos homens se levante, a minha palavra será estabelecida. Vejo o dia em que um novo testamento será feito, um que não se baseará na lei, mas na fé em mim. Confirmarei a minha promessa com o sangue do meu filho. Essas palavras soaram como um trompete em seu coração. A verdade estava se revelando como uma luz radiante no escuro. Tudo o que ele havia proclamado ecoava em um plano maior, um plano de redenção que se estendia além das fronteiras de Israel, abrangendo o mundo. E assim, enquanto as estrelas pontos reluziam no céu, Jeremias levantou-se ainda mais, e a multidão, agora forte em sua união, ergueu suas vozes novamente em clamor. A expectativa estava no ar, como um perfume doce que ascendia ao céu. Mas no fundo, uma pergunta ficava ecoando em sua mente, uma dúvida silenciosa. Como seria a resposta do povo à libertação que estava por vir? A grande revelação da aliança se aproximava, mas para muitos, o caminho da redenção ainda estava obscurecido. O mistério do plano soberano de Deus para a humanidade estava prestes a ser desencadeado, e Jeremias, em sua angústia, sabia que uma decisão definitiva estava se aproximando. O que viria em seguida mudaria não apenas Jerusalém, mas a própria história da salvação. Enquanto as estrelas cintilavam como olhos atentos sobre a cidade de Jerusalém, Jeremias buscava paz em meio ao clamor do povo. A presença do Senhor era palpável, envolvendo-o como um manto, e ele se sentia um profeta à beira de uma nova revelação. Mas, com essa luz vinda do alto, surgia também uma sombra que pairava sobre seu espírito. O conflito entre as vozes da esperança e do desespero crescia como um eco nas ruínas da cidade. Irmãos, começou a dizer Jeremias, elevando os olhos ao céu, onde as nuvens começavam a se dispersar lentamente, o Senhor nos convida a crer além das circunstâncias. Ele já prometeu que restaurará seu povo, mas para isso precisamos fazer a nossa parte. O que temos em nossos corações deve refletir a verdade da sua palavra. Os murmúrios se intensificaram, misturados com a expectativa fervorosa de mudança. Contudo, dentro de Jeremias, a dúvida persistia. O olhar de Pashur, o líder dos enganadores, pairava ainda sobre ele como um fardo, repleto de ironia e descrença. Um aviso sobre a influência de palavras venenosas que poderiam se infiltrar no coração do povo. Mas Deus não o deixaria sem uma resposta. Em um instante de silêncio profundo, Jeremias sentiu a presença inegável do Senhor novamente. Teu chamado é estreito, Jeremias, mas a colheita será abundante. Não desanime, pois mesmo em meio às tormentas, a minha graça será manifestada. Com estas palavras, o ânimo brotou em seu coração. Ele se virou para a multidão, seus olhos agora ardendo com fervor divino. O Senhor nos diz que haverá um dia em que as lágrimas que choramos serão trocadas em grande alegria. Ele nos tirará do cativeiro e nos conduzirá à terra prometida.
A multidão, tocada pela sua certeza, começou a clamar com ferocidade. Pois assim diz o Senhor: eu reunirei o que foi disperso e trarei de volta os que estavam longe. Jeremias 31:8. A cada palavra, a fé no povo parecia crescer como um fogo que precisava ser alimentado. Eles estavam começando a compreender que o plano divino não era apenas uma promessa distante, mas uma realidade tangível que poderia ser abraçada agora. Entretanto, uma nova visão começou a se desenhar na mente de Jeremias. O Senhor começava a mostrar-lhe não apenas a comissão de restauração, mas também a responsabilidade do povo. É necessária uma mudança interna. As almas devem ser quebrantadas e os corações precisando reconhecer sua própria necessidade de Deus. O povo, antes tão disperso em suas preocupações materiais, começava agora a entender a profundidade de sua condição espiritual. Nesse momento, uma sombria presença se movimentou entre a multidão, e ele viu Pashur se aproximar novamente, desta vez com uma expressão de cinismo. "Vê, profeta!" gritou ele. "Como você pode esperar que essas palavras venham a se cumprir quando calamidades nos cercam? Destruição está a caminho, e seus delírios de esperança não podem apagar a realidade." Com a firmeza de quem sabe que a palavra do Senhor não volta vazia, Jeremias respondeu: "A estrada para a redenção se inicia com um coração arrependido. Se a nação se voltar para Deus em verdade, a própria terra será curada. Não se deixem enganar pelas vozes de desencorajamento. O que vos é proposto é um novo pacto." Jeremias 31:31. E à medida que a tensão aumentava, uma nuvem de autoridade cobria o profeta. O Espírito de Deus se movia poderosamente no coração do povo, trazendo à tona um desejo de mudança, um entendimento de que a verdadeira restauração começaria dentro deles, em cada lar, em cada coração. Mas ao encerrar suas palavras, uma inquietação tomou conta de Jeremias. Ele sabia que a resistência seria feroz. Como poderiam muitos suportar a verdade de que o sacrifício era inevitável para alcançar a salvação? A luz da revelação que recebia trazia consigo um peso que pesava em sua alma. E ali, em meio aos elementos agitados da noite, uma nova pergunta começou a brotar em seu espírito. Quantos estarão dispostos a cruzar o abismo da dúvida e da desconfiança para aceitar a verdadeira libertação que vem através do sofrimento? Assim, em uma atmosfera de avivamento e ansiedade, ele se preparou para o que estava prestes a ser revelado. A agitação nos corações do povo anunciava um novo capítulo na história de Israel, onde individualmente escolheriam ouvir a voz que clamava sobre as ruínas, e Jeremias sabia que a decisão de cada um deles estava prestes a selar seu destino. O que era esta eleição divina? O que significava realmente crer e seguir a voz chamada de Deus? Os olhos do profeta se voltaram para o céu, aguardando o Senhor fazer mais em meio ao tumulto. O grande mistério da aliança ainda estava por se desvelar, e um chamado profundo ecoava em seu ser. O que o Senhor revelará em sua infinita sabedoria? O plano soberano de Deus sempre avança, e a história da salvação se desdobrará de maneiras nunca antes vistas. Enquanto a noite se aprofundava, um silêncio reverente se estabeleceu entre o povo de Jerusalém. Jeremias, ainda cercado por rostos iluminados pela esperança, sentia um peso crescente em seu coração. O clamor de sua alma ressoava em harmonia com as promessas do Senhor, e ele sabia que a hora da verdadeira revelação estava próxima. "Assim diz o Senhor", declarou ele fortemente, "não se turbe o vosso coração, confiai em Deus, e em mim confiai também." João 14:1. As palavras flutuaram no ar como um perfume doce, trazendo consolo àqueles que estavam aflitos. Foi então
que uma visão extraordinária se manifestou diante de Jeremias. Uma estrada longa e árida se estendia diante dele, cercada por deserto e escuridão, mas no horizonte um brilho resplandecente começava a despontar. Um sussurro sagrado penetrava seu ser. A restauração virá através da dor, e o caminho será estreito, mas a minha luz iluminará a jornada. Diante daquela visão, Jeremias sentiu uma nova ousadia crescer dentro dele. Ele podia perceber que a revelação do Senhor não se limitava apenas ao retorno físico do povo, mas a uma transformação espiritual que seria a verdadeira essência do novo pacto. O Senhor não deseja apenas um povo que retorne à terra, mas aqueles cujo coração será renovado, cujas almas se voltarão para ele com sinceridade e fé. Porém, aqueles que ouviam estavam divididos. Uma parte se encheu de fervor, enquanto outros se entreolhavam, murmurando dúvidas e temores. Pashur, com sua expressão desdenhosa, destacou-se em meio à multidão. Você fala de um novo pacto, Jeremias, mas como podemos confiar em promessas que parecem tão distantes quando a destruição nos rodeia? A transformação não se dá apenas pela visão e pela palavra, Jeremias ripostou, mas pela ação que segue a fé. O Senhor nos convoca ao arrependimento. Somente reconhecendo nossas transgressões e buscando a sua face é que veremos a verdadeira mudança. 2 Crônicas 7:14. O Espírito de Deus começou a mover-se entre o povo, e alguns, tocados pela verdade das palavras, começaram a se agachar em fervente súplica. Lágrimas de arrependimento escorriam pelos rostos, e uma onda de confissão se espalhou como fogo em palha seca. Senhor! Exclamou uma mulher da multidão, seu corpo tremendo de emoção. Perdoa-nos, temos sido rebeldes e desatentos à tua voz. Quebranta nossos corações. A multidão, tocada por suas palavras, repetiu o pedido, ressoando com arrependimento sincero. No entanto, no meio de toda aquela compaixão crescente, Pashur não se contentava. Todos esses gritos não mudarão o destino sombrio desta cidade. O que é a verdadeira mudança, senão ilusões de um homem desesperado? As chamas da guerra não consomem o coração apenas de uma nação, mas também a sua esperança. Ele se adiantou, imerso na eficácia de suas palavras, tentando minar o que pouco a pouco tomava forma diante dos olhos do povo. Mas Jeremias, tomado por um ímpeto fervoroso, ergueu-se. A verdadeira esperança não está no que se vê, mas no que se crê. Pois assim diz o Senhor: eis que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não como o pacto que fiz com seus pais. Este é o tempo do cumprimento das promessas, e aqueles que persistirem na dúvida claudicarão. Jeremias 31:31. A tensão permeava o ar como uma tempestade prestes a eclodir. Jeremias sentia que o vilão em seu meio, Pashur, não se contentaria em permanecer silenciado. E em meio ao tumulto, uma nova revelação lhe foi dada. Os que se permanecerem firmes nesta hora de provação receberão uma herança gloriosa, uma nova vida, uma nova aliança e um novo coração. A multidão começava a compreender a gravidade de sua decisão e a urgência do chamado divino. O éter parecia pulsar com a expectativa de algo transcendente, como se o céu e a terra tivessem se alinhado para revelar um mistério que mudaria eternamente o destino de Israel. Contudo, a palavra de Deus se fez clara e firme dentro de Jeremias. A resistência virá, mas assim como esta tempestade, também passará. O meu propósito é maior, e a luz da verdade brilhará mesmo nas trevas mais densas. E enquanto a noite envolvia Jerusalém, o profeta sabia que o Senhor estava preparando uma proclamação maior, um sinal que confirmaria a nova aliança. Jeremias ponderou: o que o Senhor revelar-se-á como a verdadeira marca desta nova era? Qual será a chave para que o povo compreenda a profundidade da sua redenção?
Assim, enquanto o tumulto das vozes ecoava, mais uma vez Jeremias repetiu em seu coração: o plano soberano de Deus nunca falhará. Este não é o fim, mas um verso de uma canção que ainda não foi completamente composta. Enquanto a luz falha da manhã começava a romper as sombras da noite em Jerusalém, o ecoar dos lamentos e das súplicas ainda ressoava nas paredes da cidade. Jeremias, com o coração inflamado pela fervorosa intercessão do povo, observou as expressões contrastantes em cada rosto ao seu redor. Alguns transbordavam gratidão e renovada esperança, enquanto outros, como Pashur, flutuavam em uma nuvem de ceticismo desiludido. Escutem, povo de Judá. As palavras de Jeremias rompeu o silêncio da manhã como um clarim. Não se deixem levar pela incredulidade. Lembrem-se do que o Senhor falou. Eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Isaías 43:19. A multidão começou a murmurar, a esperança se despertando novamente. Porém, o coração de Jeremias ainda lutava contra a indignação que crescia dentro dele ao ver a resistência impassível de Pashur. Por que você se opõe ao seu plano, homem de pouca fé? O Senhor deseja restaurar a beleza de nossa terra e de nosso ser. Infelizmente, Pashur não se intimidava. Você é um profeta de desgraça, Jeremias. Falta-lhe a capacidade de ver a realidade crua diante de nossos olhos. Que mudança você espera quando as chamas da guerra já queimam nossas esperanças e sonhos? Jeremias dobrou os joelhos em oração, clamando ao Senhor em busca de forças. A resposta divina não tardou a chegar. Além do tumulto exterior, uma presença de paz envolveu seu ser. Ele ergueu-se e, com fervor renovado, declarou: assim diz o Senhor, antes que o clamor da calamidade o alcance, vocês são o meu povo escolhido, e eu os trarei de volta e tornarei a prosperar. Os que se voltarem para mim serão restaurados. Deuteronômio 33. Com a autoridade de Deus pulsando em suas veias, Jeremias sentiu a necessidade de revelar o que ainda estava oculto na profundidade do propósito divino. Esta é a hora em que vocês precisam escolher, e aqueles que se voltarem para Deus encontrarão vida, não apenas para eles, mas para toda a terra. Não venham a mim apenas buscando o que é transitório, mas a verdadeira redenção que o Senhor providencia. As palavras de Jeremias reverberaram como um eco celestial, e à medida que ele falava, suas visões continuavam a se desdobrar. Um rebanho perdido encontrado, os fracos tornando-se fortes, e um povo que, quebrantado, seria elevado a um novo nível de glória e honra. Ele sabia que a verdadeira restauração não era apenas uma mudança de circunstâncias, mas uma transformação radical do coração. Senhor, dá-me a visão para mostrar ao povo a verdade da sua aliança, orou Jeremias. Uma nova luz surgiu em sua mente. As promessas eram mais profundas e mais incríveis do que imaginava. Ele percebeu que Deus estava prestes a fazer algo que transcenderia a mera restauração física de Israel. Ele preparava um coração de carne para cada um, onde sua lei poderia ser impressa numa nova aliança. Enquanto isso, Pashur, cada vez mais inquieto, lançou um olhar provocador ao profeta. Se essa sua nova aliança é real, onde está o milagre? O que se há de fazer para provar que sua palavra se cumprirá? Espere e veja, respondeu Jeremias, a confiança brotando de sua alma. A manifestação da promessa de Deus não virá do que podemos ver, mas do que Ele é capaz de fazer através da fé. Mesmo a crua e amarga realidade em que vivemos será transformada pelo poder do Altíssimo. Os rostos na multidão mudaram lentamente à medida que a esperança tomava forma diante de seus olhos. A confiança alimentava um novo desejo de se voltar ao Senhor, mas ainda havia um peso inconfundível no ar, um sentimento de que um grande teste estava por vir.
E quando Jeremias olhou para o céu em busca de confirmação, ele ouviu um estrondo distante, como o som de trovoadas se aproximando. Seria o prenúncio de um novo grande sinal do Senhor? O coração de Jeremias começou a acelerar enquanto seus pensamentos feria. O que mais poderá acontecer? O que Deus ainda reserva para este povo perdido? O silêncio sagrado que se seguiu era palpável, e Jeremias sabia que a tempestade não era apenas uma manifestação física, mas um indicativo verdadeiro do que estava por vir. A batalha espiritual atingia seu pico e um novo plano seria revelado. Eu clamo ao Senhor pela revelação, exclamou Jeremias ao povo. Sigam-me, pois o Senhor tem mais a revelar, e o que ainda está oculto logo será exposto. Enquanto as nuvens se reuniam acima, Jeremias poderia sentir que o propósito do Senhor estava prestes a se desdobrar de modo extraordinário. A cada raio que cortava o céu, uma nova peça do mistério divino se revelava. Em meio a um desamparo aparente, algo glorioso estava se aproximando, aguardando para transformar não só as vidas, mas todo o futuro de Israel. O plano soberano de Deus não falhará, e a verdadeira história da redenção que se desdobraria em Jerusalém estava apenas começando. A tempestade se aproximava com um peso sobre a cidade, e as nuvens negras se acumulavam sobre Jerusalém como um presságio que prenunciava algo além da imaginação dos mortais. Jeremias, ciente de que os ventos de mudança estavam sobre eles, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que a voz do Senhor não apenas chamava o povo à conversão, mas também os alertava para um grande teste. Ergam os olhos, ó habitantes de Judá, exclamou Jeremias, sua voz ressoando com fervor. O julgamento de Deus se aproxima, mas também a sua misericórdia. Assim diz o Senhor. Muitos chorarão e muitos se alegrarão. Eu limparei a sua iniquidade e os reunirei como um rebanho sob a minha proteção. Jeremias 31:10. A multidão, agora mais ansiosa, olhava para ele pendendo entre o desespero e a esperança. O que Jeremias havia trazido não era apenas um aviso, mas um convite à transformação. Ele avançou entre eles, seus olhos ardendo com a determinação que só a revelação divina poderia proporcionar. Vocês estão prontos para ouvir o que o Senhor tem para vocês? Perguntou ele, o suspense criando uma aura ao seu redor. A atmosfera estava carregada com a expectativa coletiva, e a tensão aumentava a cada palavra que brotava de seus lábios. Preparem-se, pois o Senhor mostrará não apenas seu poder, mas a certeza de sua fidelidade. Do meio da multidão, Pashur, ainda cético, ergueu a voz. Essas promessas podem soar doces, Jeremias, mas quem de nós poderá ser salvo em meio ao clamor da destruição? Os muros de Jerusalém estão caindo aos nossos pés. Cale-se! Bradou Jeremias, o calor da indignação envolvendo seu discurso. A queda dos muros não é o fim, pois, assim como o Senhor salvou o seu povo no passado, hoje ele abrirá um caminho onde parece não haver um. Ele não abandonará aqueles que buscam a sua face. Salmo 27:8. Mas nos cantos das ruas, as vozes da dúvida se misturavam com as palavras do profeta. A incerteza preenchia as almas vigiadas por uma opressão que muitos não compreendiam. Os sinais da porta da cidade se tornavam mais evidentes, e as fronteiras da fé eram testadas naquela hora crítica. O clamor da guerra estava cada vez mais perto. Com um olhar firme, Jeremias buscou a direção do Espírito. Escutem, meu povo, um novo pacto está vindo. Assim diz o Senhor. Dar-lhes-ei um coração novo e um espírito novo por dentro deles, e tirarei o coração de pedra da sua carne, e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36:26. As correntes do desespero começaram a quebrar. Alguns rostos se iluminavam com a chama da esperança renovada. A mudança não virá por obra de homens, mas pela intervenção do Criador. E quando a tempestade chegar, eu estarei com vocês,
como um refúgio forte. Mesmo quando tudo parecer perdido, o Senhor restaurará e trará vida onde havia morte. E enquanto Jeremias falava, os céus se abriram e uma cortina de chuva começou a descer, mas não como um presságio de destruição. Era um sinal divino, simbolizando a purificação que viria. O profeta ergueu as mãos. Vejo que o Senhor está se movendo. Ele está preparando um novo caminho em nosso meio, e esta chuva é a sua promessa de que a terra secará e brotará em vida abundante. Portanto, a multidão, agora em comunhão, começou a aclamar. Senhor, nosso Deus, ouça nossa súplica, lembra-te de nós, e que o teu propósito se cumpra em nós. Mas a tempestade não trazia apenas chuvas. Havia murmúrios nas sombras, a invasão de inimigos à distância. Jeremias sabia que o verdadeiro teste estava para começar. Ele olhou novamente para o céu carregado, consciente de que, em meio à batalha, um novo mistério estava prestes a ser revelado. O que o Senhor planejava agora, naquele momento decisivo, estaria à altura de cada coração que clama. Preparem-se, ele sussurrou. Porque o que está por vir não é apenas o cumprimento de promessas, mas uma visão que não pode ser ignorada por aqueles que permanecem firmes. Uma nova nação surgirá sob a minha palavra, e sua redenção se tornará um grito de alegria para todos que assim desejarem. E assim, o profeta de Deus esperou, ansioso, o desdobrar do plano divino que deveria selar não apenas o destino de Judá, mas o coração da humanidade na era que ainda estava por vir. Na alvorada de um novo dia, quando a luz suave do sol iluminava as ruínas de Jerusalém, Jeremias continuava a sentir a tensão reverberante no ar. O povo, aglomerado ao seu redor, aguardava com expectativa e apreensão as palavras que sairiam de seus lábios. A visão do Senhor estava claramente à frente dele, mas o peso da dúvida e do medo ainda rondava os corações. Escutem, ó povo de Judá! Ele clamou suas palavras como um raio, atravessando o céu nublado. Assim diz o Senhor, eu farei uma nova aliança com vocês, e não como a que fiz com seus pais, pois escreverei minha lei em seus corações e a colocarei em suas mentes. Jeremias 31:33. A ideia de uma nova aliança ressoava como um eco de esperança, fazendo a multidão hesitar entre a crença e o ceticismo. O que significava essa aliança? Como seria possível a transformação prometida quando a cidade estava cercada por destruição? Muitos olhares se encontravam, refletindo as incertezas que dominavam a alma coletiva. Pashur! Chamou Jeremias, seu olhar penetrante, fixando-se no líder dos falsos profetas. Você, que desafia a voz do Senhor, lembre-se, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2:14. A multidão começou a murmurar e a sensação de um renascimento espiritual começava a permeá-los. Mas como pode a cidade ressurgir? Como pode o que está quebrado ser reparado? Reclamava Pashur, a dúvida pulsando em suas palavras. Não podemos ignorar a realidade de nossa situação, e se tudo isso for apenas um devaneio de um homem solitário? Jeremias respirou fundo, sua alma fervendo com a paixão pela verdade. Não são minhas palavras que dançam na ignorância. É o Senhor quem fala através de mim. Ele tem um plano que vai além do que podemos ver ou compreender. E se nosso povo se voltar ao Senhor, haverá um amanhã radiante, uma nova nação que florescerá novamente a partir das cinzas. Os rostos na multidão começaram a se iluminar. A palavra ressoava na essência mais profunda de cada coração que ainda abrigava a semente da fé. A certeza de que poderiam retornar ao que realmente eram, um povo de Deus. E assim, enquanto o sol surgia por completo, Jeremias viu em visão um campo vasto, florescendo com a mais rica colheita imaginável. O Senhor revelou-lhe: assim como as flores brotam de uma terra devastada, meu povo também brotará de sua destruição.
Eu estou preparando algo glorioso, algo que não apenas os restaurará, mas que os elevará a novos níveis de espiritualidade e santidade. Amém! Que o Senhor faça isso, gritaram alguns, enquanto outros ainda hesitavam em confrontar sua própria incredulidade. Jeremias percebeu que, para muitos, a resistência era ainda mais forte quando as promessas do Senhor pareciam tão distantes e desafiadoras. Mas lembrem-se, continuou ele com uma voz firme, esta nova aliança exige uma reviravolta de seus corações, um arrependimento genuíno. E acontecerá que, quando vos buscardes de todo o vosso coração, eu me deixarei ser achado de vós. Deuteronômio 4:29, exclamou com fervor. A multidão, agora dividida entre as vozes de esperança e incredulidade, sabia que o momento decisivo se aproximava. O espírito de avivamento começava a brotar entre eles, mas ainda havia uma presença sombria de rebelião. A luta entre a luz e a escuridão, a verdade e a mentira, continuava a gerar uma intensa batalha espiritual que exigia um desfecho. Porém, na quietude do seu coração, Jeremias sentia o peso da responsabilidade. O Senhor estava revelando não apenas a promessa de restauração, mas a profundidade de sua compaixão. Ah, Senhor, que os teus filhos se convertam de seus maus caminhos, que eles percebam a grandeza da tua misericórdia e se voltem para ti com sinceridade. Enquanto permanecia em oração, uma nova visão surgiu diante de seus olhos. Ele viu um grande manto de luz descendo dos céus, envolvendo o povo em sua glória radiante. O meu povo será lançado em um novo desafio, falou o Senhor em seu espírito. Eles precisarão enfrentar não apenas os inimigos externos, mas combater os inimigos que habitam em seus próprios corações. Somente quando essa batalha interna for vencida, a verdadeira aliança será firmada. Jeremias voltou-se rumo à multidão, com fervor em cada palavra. O Senhor está convocando vocês a uma batalha, não por armas, mas pela verdade que liberta. Ele está prestes a derramar seu espírito sobre os que se humilharem e clamarem por sua face. O que está oculto será revelado, e aqueles que perseverarem verão a glória do Senhor. A multidão clamava em resposta à convocação. Dá-nos um coração novo, Senhor. Vêem a transformação. Queremos te seguir. E no meio dessa busca intensa, a presença do Senhor encheu o ambiente, como uma brisa suave que acalma os espíritos. As correntes da incredulidade começaram a se romper, e pela primeira vez, Jeremias percebeu que a esperança não era apenas uma ideia, era uma realidade sendo gestada. No entanto, uma sombra persistia. O que viria a seguir? Como o coração do povo realmente se voltaria para Deus? Jeremias sabia que o maior teste ainda estava por vir, e a verdadeira natureza da nova aliança se revelaria nas decisões que cada um tomaria. E assim, enquanto a luz do novo dia iluminava as ruínas da cidade, um novo mistério aguardava para ser desvendado, como o plano soberano de Deus se desenrolaria ainda mais, e quais seriam os próximos passos da nação em direção à sua verdadeira redenção. O que mais o Senhor revelará? E quantos responderão à sua chamada vibrante?